Olá, pessoal. Fato econômico, a economia além da conjuntura vem nessa quarta-feira, junto eu e Moisés, para falar um pouquinho de dois temas que vêm impactando a economia brasileira desde segunda-feira, mesmo com o relatório Focus vindo e apresentando a mesma sinalização da economia brasileira da semana passada. Uma é a questão das tarifas e a reciprocidade, que ainda está sendo implementada e digerida pelo governo brasileiro, o que vem e o que pode vir ainda pela frente. E a segunda é a lei Magnitsky, né? E os reais impactos depois daquela carta e aquela fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dino, sobre a não aplicabilidade da lei pelos bancos a nível de Brasil. Tudo bom, Moisés? Tudo bem, André? Tudo bem aí para quem está ligado, ouvindo a gente? É um prazer estar aqui para a gente falar mais sobre esses assuntos econômicos, com certeza. Então, vamos lá. Desses dois temas que a gente tem ali que impactaram a Bolsa na terça-feira, com queda de 2 pontos percentuais, que não caía desde maio do início do ano, né? Eu queria que tu falasse um pouco das tarifas, né? Qual é o real efeito de uma tarifa, por que os países aplicam tarifas, né? E qual pode ser o efeito ruim dessa tarifa a nível de Brasil, né? A gente vai ter realmente esse impacto vertiginoso, né, forte sobre empregos, ou a gente vai ter um equilíbrio disso daí? Depois eu dou uma palhinha aí, junto as duas com a lei Magnitsky. Vamos lá, Moisés. Vamos lá. Bom, então vamos tentar ter uma visão assim mais generalizada um pouco sobre esse assunto, porque ele vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais, né? Primeiro, a gente tem que entender que os países eles fazem negócios entre si, né? E esses negócios, eles são monstruosos, né? Eles são expressivos. O Brasil, por exemplo, faz negócios aí com vários países do mundo. O Brasil tem como força principal as commodities, né? Ou seja, os produtos básicos que as pessoas precisam no mundo inteiro. A gente é em primeiro lugar de produção agrícola, por exemplo, né? A gente exporta muita carne também, principalmente, né, para os Estados Unidos, que principalmente o que está impondo aí essas tarifas para o Brasil. E assim como o Brasil, quando ele resolve fazer negócios, e ele tem essa força, né, que a gente chama de vantagem comparativa, né, nós temos então aí que analisar como que essas tarifas elas impactam justamente nesse comércio internacional. Então é a mesma coisa que fazer o quê? Alguém, digamos que eu e você, eu sou o Brasil, e aí você diz para mim, olha, Moisés, você me vende, né, bastante carne, mas só que a partir de agora eu vou taxar a carne que tu vende para mim. Ou seja, né, a tua carne vai ficar mais cara para mim. O que ele está sinalizando com isso? De que quando eu vender a carne para você, né, você vai comprar de um valor altíssimo que vai perder o interesse de quem compra, no caso você, ou então o teu mercado interno, de comprar o meu produto, porque ele está muito mais caro do que outros lugares onde vendem o mesmo produto. Então, basicamente, é isso que acontece quando o governo do presidente norte-americano, né, impõe essa tarifa. Ele está dizendo que ele quer que os produtos brasileiros, você pode vender à vontade, eu posso vender o quanto eu quiser, só que vai chegar muito mais caro. Então, quando ele faz isso, ele não diz que não quer comprar produto brasileiro. Ele simplesmente impõe algo que deixa mais caro o produto. E aí, quando, por exemplo, você que é uma pessoa que compra de mim, vai lá e pergunta, teu preço é 100, só que como tu tem a taxação, ele vai virar 150. Aí a pergunta é, o que acontece contigo? Você, quando vai comprar o teu produto, antes você comprava 100, agora você vai comprar 150, por quanto que você vai vender? Certamente que você vai vender por 50% a mais. Então tem esse efeito aí de aumentar o teu preço também. Ou seja, o teu preço não fica mais competitivo, o teu preço está fora da competição. E aí, naturalmente, que o consumidor ele vai deixar de comprar o teu produto porque ele está comprando mais caro. Daí, você vai fazer o quê? Bom, eu vou deixar de comprar do Moisés porque o produto dele está mais caro para mim. Não tenho mais interesse em comprar esse produto do Moisés. E aí eu, naturalmente, que quero continuar vendendo para ti da melhor maneira possível. Eu tenho lá os meus custos, eu tenho, né, os compromissos que eu tenho, eu tenho as minhas
os meus objetivos, tenho as minhas metas, enfim, tenho a minha empresa que tem que tocar, então eu tenho que dar um jeito de vender para você. Mas se você agora está pagando, né, mais pelo meu produto, o que acontece? Eu tenho que achar alternativas, outras formas de fazer com que o meu produto volte novamente, né, a girar para que eu possa manter, então, o meu negócio. Basicamente, é isso que acontece com as tarifas. Claro que daí tem muitas perguntas e muitas coisas que acontecem, né? Naturalmente que eu vou diminuir a minha renda, eu vou vender menos, eu vou empregar menos, né? Talvez eu vá ter que demitir, né? Se eu não encontrar uma alternativa que vai fazer com que eu volte a ter o mesmo nível de produção e de venda, por exemplo, eu vou ter que diminuir o meu estilo de vida, vou ter que comprar menos, né? Eu vou ter que pagar menos, enfim. Tudo isso vem como resultado dessas tarifas. Então, basicamente, para a gente entender de maneiras gerais, em linhas gerais, é isso que acontece, né? Naturalmente que também, se a gente quiser, a gente pode começar a tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Mas daí é um papo, né, que entra na questão ideológica, na questão política, em que o mundo está mergulhado hoje, né? Essa coisa de que esse é certo e esse é errado, mas aí, por exemplo, é uma coisa que eu nem tenho interesse em me envolver. A única coisa que eu gosto de falar é sobre a questão econômica. O que isso impacta economicamente na minha vida, na vida do brasileiro, no meu dia a dia, nas coisas que eu compro, se a minha inflação vai ficar mais alta. Por exemplo, o consumidor norte-americano está se perguntando: tá, com esse tarifaço, será que eu vou pagar mais pelo produto que eu costumo comprar, que eu costumo consumir? Por exemplo, será que o meu suco de laranja lá do início do dia vai ficar mais caro? O empresário norte-americano vai perguntar também, tá, e se eu deixar de vender, né, esse produto, vou comprar de quem? Se eu não comprar do Brasil, que está mais caro, vou deixar de comprar do brasileiro, mas eu vou comprar de quem? De que país que eu vou comprar? O Outra maior fornecedor, né? que outro fornecedor. Outra coisa, se eu, como empresário, vou comprar esse valor a 150, por exemplo, antes eu comprava a 100, vai aumentar o meu preço. O meu consumidor vai continuar comprando de mim? Daí, consequentemente, vai aumentar o preço também, a inflação também vai aumentar. E você sabe que uma inflação alta, ou então preços começando a subir, num país tem implicações econômicas. E você sabe também que toda implicação econômica vai começar a influenciar na política. Então, aí é uma Então, outra história também que todo mundo gosta de comentar, né? então, em resumo, a gente pode dizer que, de início, vai ter um descompasso de demanda e oferta, porque esse produto que era ofertado para os Estados Unidos vai, muito possivelmente, ser absorvido pelo mercado interno. Depois, o mercado se autorregula, demanda e oferta. Né? Esse produto a nível de Brasil vai ficar mais caro para ser colocado lá fora. Né? E, ao mesmo tempo, o governo americano vai arrecadar mais por causa dos tributos, né? Mas o povo americano vai pagar mais pelos produtos, porque os produtos vão chegar lá mais caros. Né? Em resumo, é mais ou menos isso. Né? E a gente também tem que pensar o motivo pelo qual está sendo colocada essa tarifa, né? Eu falei que tem a questão ideológica, mas também um dos motivos, né, políticos, até do próprio Donald Trump, é de que ele quer fortalecer o mercado norte-americano. Ele acha que o mercado norte-americano está comprando demais de fora. E talvez na ideia dele, ele quer que o produtor próprio americano ali de dentro é que ache soluções para produzir e ganhar dinheiro também com essa produção, né? E naturalmente que daí vai mexer com a economia, né? A gente não tem, eu não tenho estudo, não acompanho, né? Como é que está a economia norte-americana, assim, nesse sentido, para dar um comentário, assim, mais com mais propriedade, até porque a gente não convive com a realidade norte-americana. Mas isso também tem que se levar em consideração, né? Que ele quer fortalecer o mercado produtivo, ou melhor, a produção norte-americana, né? Com essa ideia do tarifaço. Tá. E o segundo ponto que a gente levantou no dia de hoje para falar é com relação à lei Magnitsky, né, que tem uma pronúncia bem difícil para nós brasileiros. Né? Qual foi o impacto dela, qual foi a relação que teve lá com o ministro do STF, que lançou uma matéria sobre a não aplicabilidade dessa lei externa dentro do Brasil e o tombo que os bancos tiveram, uma perda de 42 bilhões de reais em
em valor, né? Todos os bancos são listados em bolsa de valores, na Bovespa, e a queda da bolsa por volta de 2 pontos percentuais, né? Então, essa lei foi criada nos Estados Unidos em 2012, né? Após a morte de um russo na prisão russa em 2009, chamado Sergei Magnitsky, né? O objetivo dela é punir os indivíduos e as entidades envolvidas com violações de leis de direitos humanos e a corrupção significativa, né? E o escopo, assim, dessa lei, ela tem como função principal é congelar os bens nos Estados Unidos, proibir a entrada no território norte-americano de pessoas que estão linkadas com a lei, né, e bloquear as transações financeiras dessas instituições e pessoas dentro do Estado americano, dentro do país, né? E pode ser aplicada também a nível internacional por causa do SWIFT, que não é centralizado nos Estados Unidos, sim lá se não me engano, na Suécia ou na Bélgica, né? Então, não é uma penalização, uma penalidade só dentro do Estado americano, e sim a nível de Estados Unidos, Europa, quase que global esse efeito aí, né? E isso teve impacto, então, ontem com o tombo da Bolsa, que não caía desde maio desse ano, né? E com relação também ao impacto que os bancos vão ter, né? Se vão ter que cumprir a lei ou se vão ter que cumprir a fala do ministro do STF, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que falar aqui no Fato Econômico, a Economia e a Conjuntura, sobre esses dois temas que estão borbulhando aí nessa início de semana, né, Moisés? São assuntos, né, que estão todos os dias na mídia e muitas pessoas se perguntam e tentam entender um pouquinho mais, né, o que é esse tal de tarifaço, né? Nada mais é do que aquilo que a gente estava explicando. Naturalmente que tem impacto na vida da gente, né? Porque você mexe com a economia e a economia ela está presente no nosso dia a dia, né? Imagina se você gera aí uma distorção em termos de oferta e demanda, como você falou, né? Isso vai acarretar em algum impacto no nosso dia a dia, na nossa vida. Outro dia a gente estava falando sobre um assunto importante, que é que cada um de nós tem a nossa cesta de produtos que causa a nossa inflação, né, de cada tipo de renda, de cada tipo de consumo. Então, em muitos casos, esse tarifaço, ele está impactando na vida de muita gente. E imagina você, né, ser empregado de uma empresa que é impactada, né, por esse tarifaço, e você perde o seu emprego. A gente não ter emprego, não ter renda, né, é algo que realmente preocupa muito. Então, naturalmente que as pessoas se perguntam o que é isso, até onde que vai, como que isso vai impactar. O problema maior, né, é que as discussões, quando elas têm que ocorrer, elas não ocorrem no âmbito, assim, de trazer a informação real do jeito que é. Tem muito ruído no meio da informação, e principalmente ruído causado por ideologias, que é o principal motivo que faz com que talvez esse tarifaço esteja acontecendo. Mas, como eu disse no início, né, pelo menos da minha parte, essa não é, né, não é o meu desejo de entrar nesse assunto, mas eu gosto de falar da economia e como que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso bolso. Ficamos por aqui, tá? Fato Econômico aí, Economia e Conjuntura, volta mais uma vez, brevemente, com mais informações econômicas, eu e Moisés aí, trocando umas palhinhas sobre economia, que é bem divertido, né, Moisés? Grande abraço aí, boa noite para você. É verdade. Forte abraço e até a próxima, então.